Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para que possamos cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Deus. Como igreja, vamos prestar um culto a um Deus que é todo-poderoso, um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que é o único digno de toda a honra e de todo louvor. Eu gostaria de começar esse culto lendo um texto da palavra do Senhor que nos traz conforto nesse momento de pandemia, nesse momento em que todos estamos passando algum tipo de privação, algum tipo de dificuldade. O texto se encontra no Salmo 121, versículos 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, esse texto nos traz conforto, dizendo, afirmando, na verdade, declarando aqui que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que responde a nossa oração. Eu quero orar agora com você, quero que você baixe aí a sua cabeça, feche seus olhos, coloque esse tempo de culto diante do Senhor e peça para que o Senhor possa falar ao teu coração. Deus querido, nós estamos reunidos em nome de Jesus e mais uma vez trazemos ao Senhor um culto que apenas o Senhor é merecedor. Nós reconhecemos, ó Pai, que o nosso socorro vem do Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Agradecemos, ó Pai, porque podemos contar com a Tua presença. Sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor inclina os seus ouvidos para a nossa oração. E nós queremos então, já no início desse culto, dizer que nós amamos o Senhor, dizer que nós queremos viver para a honra e para a glória do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para que possa tocar o nosso coração, para que possa mudar, quem sabe, os nossos pensamentos, possa reordenar e reorganizar os nossos valores e as nossas prioridades. Muito obrigado a Deus pela Tua presença, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantando o seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Eu fui reconciliado.
Graça e paz, irmãos. Vamos falar sobre missões. Quero orar, mas antes eu quero conversar com os irmãos e vamos ler também João 5, a partir do versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Assim como Jesus, nós também estamos trabalhando. A igreja de Jardim Acrópole está trabalhando por missões estaduais. Nosso desejo é que realmente o valor que nós temos levantado chegue até o fronte da batalha e possa sustentar os nossos missionários aqui no campo do Paraná. Então eu convido os irmãos agora a fazermos uma oração. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar a face do Senhor. É Ele que tem comissionado, é Ele que tem enviado, é Ele que tem nos dado a oportunidade também de participar dessa obra. É o nosso privilégio que o Senhor tem nos dado. Amém? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, agradecer, porque todas as coisas, Senhor, que nos acontecem, elas acontecem segundo a Tua permissão, e esses momentos que temos agora, Senhor, buscado levantar sustento para os Teus filhos, Senhor, que estão buscando levar a Tua palavra. Senhor, é um momento muito importante para nós, porque é um privilégio para nós, Senhor, poder participar da obra missionária. Muito obrigada, Pai, e em nome de Jesus eu oro, agradeço por aqueles que já têm compartilhado, por aqueles que já têm orado, por aqueles que têm ofertado, por aqueles que têm ido, Senhor. E que a Tua graça, a Tua misericórdia seja com cada um, Senhor, que tem no seu coração o desejo, Senhor, de se envolver com o trabalho da obra missionária. Pai, em nome de Jesus, estamos nas Tuas mãos. Sabemos que a Tua obra será feita, mas queremos fazê-la com zelo, Senhor. Que ela alcance, ó Pai, os confins da terra, mas que ela comece aqui, no nosso bairro, no nosso ambiente onde nós estamos. Que sejamos uma igreja conhecida, Pai, não somente para sermos conhecidos, não, nós queremos propagar o nome de Jesus Cristo. Nós queremos que o Teu nome, Senhor, alcance até os confins da terra e que nós estejamos fazendo parte desse confins da terra, que o nosso sustento esteja chegando lá. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos produzindo salgados. O valor será revertido para missões estaduais. Quero te convidar, então, a experimentar nossos salgados, a comprar nossos salgados. E dessa forma, você vai estar participando dessa obra e do envio dessa oferta. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Pelo menos uma vez na vida, muitos de nós já nos perguntamos sobre questões relativas a dízimos e ofertas. Tenho uma vizinha muito necessitada. Posso esporadicamente dar meu dízimo para ela? Isso não seria fazer o bem, assim como Jesus fez? Posso dar o dízimo diretamente para meu pastor preferido? Estou pensando em dar meu dízimo para apoiar a escola cristã em meu bairro. Posso ajudar a reforma da igreja com meu dízimo? Estou apoiando um ministério muito confiável com meu dízimo. Nos tempos do Antigo Testamento, o sistema bíblico de adoração com o dízimo requeria pelo menos 3 componentes principais: uma porcentagem específica, um sistema específico para entregá-lo e um uso exclusivo para ele. Assim, se os adoradores atribuírem qualquer porção de sua renda, ou mesmo a porção correta, a qualquer outro propósito, ou se o entregarem de qualquer outra forma que não é estabelecida por Deus, isso não configura um ato de dizimar. Foi Deus, não o adorador, que decidiu não apenas a porcentagem do dízimo, mas também onde ele deve ser entregue e como deve ser usado. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Queridos, hoje à noite temos o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor mais uma vez, como igreja, como irmãos em Cristo. Eu lembro que há um tempo atrás eu trouxe uma meditação aos irmãos numa ceia do Senhor e eu falei a respeito de alguns entendimentos diferentes que algumas denominações cristãs têm com relação à ceia do Senhor. Não sei se você se lembra, às vezes a gente realmente esquece. Mas a primeira delas é a transubstanciação. Transubstanciação nada mais é do que quando
o sacerdote, quando o líder religioso, ele faz uma oração, ele faz uma prece, ele crê que ao fazer aquela oração, o vinho ou o suco de uva, ele se transforma em sangue de Cristo e aquele pedaço de pão se transforma no corpo de Cristo. Um outro entendimento é a consubstanciação. O vinho continua sendo vinho, porém ele contém o sangue de Cristo. E o pão continua sendo pão, porém ele contém o corpo de Cristo. Para a maioria das denominações evangélicas, o entendimento é que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Então, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós precisamos ter de uma forma muito clara em nossa mente que estamos diante de um memorial que foi instituído pelo próprio Jesus. Eu creio que os irmãos vão se lembrar quando Jesus, naquela quinta-feira, ele se reúne com os seus discípulos e ele mesmo alerta, ele mesmo avisa, ele mesmo diz aos seus discípulos que eles deveriam fazer aquela ceia, repetir aquela ceia como sendo um memorial. E ele vai nos falar isso lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, são palavras de Jesus. Ele diz: façam isso em memória de mim. Queridos, então, se nós temos uma palavra muito clara de Jesus dizendo que é um memorial, nós vamos seguir aquilo que o próprio Mestre, que o próprio Senhor da ceia, o próprio Jesus nos ensinou. A ceia, ela não pode e não deve ser vista como algo místico, como algo que é separado desse relacionamento nosso com o Senhor. Não podemos entender a ceia independentemente da experiência de salvação, da experiência de conversão. O significado espiritual da ceia do Senhor, ele só pode ser compreendido por aqueles que passaram pela cruz de Cristo, por aqueles que tiveram uma experiência de conversão com o Senhor Jesus. Portanto, queridos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, devemos ter em mente o verdadeiro significado dela, que é um memorial. Mas o que é então um memorial? Um memorial é quando fazemos algo para nos lembrar de alguma coisa ou nos lembrar de alguém. Nesse caso específico, nós temos a ceia do Senhor, quando somos lembrados que Cristo, ele morreu na cruz por nossos pecados, lembramos também da sua ressurreição e lembramos também do anúncio que ele faz naquele momento do seu retorno. Jesus vai retornar um dia e ele deixa muito claro isso quando está celebrando a ceia com os seus discípulos. Portanto, meus amados, nós estamos diante de um memorial de salvação. Não é apenas um rito religioso, não é apenas uma ordenança, claro que é uma ordenança, mas não é simplesmente uma ordenança, é um memorial de salvação. Porque todo aquele que compreende a morte sacrificial de Cristo, compreende também que ele entregou sua vida para que eu e você tivéssemos vida eterna. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14 e nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 17. A palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes:
entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Queridos, precisamos nos lembrar que Jesus era judeu. E sendo judeu, ele celebrava a Páscoa. Esperava-se que Jesus celebrasse a Páscoa. E nós todos sabemos que Páscoa ela era celebrada pelos judeus. Mais tarde, com a instituição da ceia do Senhor, ela passa a ter um sentido totalmente novo para os cristãos. Porém, a palavra Páscoa, lá no hebraico, significa passar por cima. E se você lembra da história, na última noite em que os hebreus estavam no Egito, eles se reuniram, cada família na sua própria casa, ou quando uma ou duas famílias pequenas podiam se reunir, e eles comeram ali o cordeiro. Eles assaram o cordeiro, eles comeram aquela Páscoa com ervas amargas e também com o pão sem fermento. Mas por que nós falamos de passar por cima? Porque a palavra de Deus nos ensina que o destruidor, ele passou por cima das casas dos hebreus ou de todos aqueles cujos batentes das portas estavam ou tinham sangue do cordeiro. Então nós sabemos muito bem que, através do relato bíblico, que apenas as casas onde não havia o sangue no batente das portas, o primogênito foi morto. E dessa forma, queridos, nós vemos então a mão do Senhor salvando, resgatando o seu povo naquele dia de Páscoa. Portanto, meus amados, eu gostaria que a gente pudesse ter em mente nessa noite que a Páscoa do Senhor é algo que nos traz à memória, por isso, mais uma vez eu insisto, o memorial, ela nos traz à memória que o nosso Senhor Jesus é este Cordeiro Pascal. É interessante nós observarmos quando Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, eu já quero ler aqui para os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 7, ele vai dizer assim: porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, ou Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então, amados irmãos, de acordo com os relatos bíblicos, nós podemos perceber que este Jesus, ao qual nós dedicamos a nossa vida, a quem nós entregamos a nossa vida, e é aquele único que pôde, na cruz do Calvário, entregar a sua vida por nós num sacrifício perfeito e definitivo, este é o Cordeiro Pascal. Este é aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quero voltar mais uma vez ao texto de Marcos, capítulo 14, e ler a partir do verso 22 agora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor, celebrada pelos cristãos do mundo todo,
demonstra que uma nova aliança foi firmada no sangue de Cristo. E é interessante, queridos, que entre os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que menciona a palavra nova. Ele vai dizer nova aliança, que depois é também usada pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Jesus então usou a última ceia como uma oportunidade de interpretar a sua morte como o cumprimento da profecia de Jeremias, quando Jeremias anuncia lá no 31, versículo 31, a nova aliança que seria estabelecida. E essa aliança ela foi estabelecida através do sangue de Cristo. A morte de Jesus representou o derramamento de sangue desta nova aliança. E as Escrituras afirmam que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por essa razão é que, além da comunhão com Deus e com sua igreja, é necessário que todos nós possamos refletir, antes de tudo, se somos ou não somos salvos por esse sangue que foi derramado na cruz. É por isso, meus amados, que o significado da ceia do Senhor, ele só pode ser compreendido, entendido. Nós só podemos nos apropriar da verdade da ceia do Senhor se um dia nós passamos pela cruz de Cristo, se um dia nós já tivemos um encontro genuíno com o nosso Senhor. Como eu disse no início, não é a ceia em si que tem poderes sobrenaturais para nos redimir, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este sim é um sacrifício remidor. A ceia do Senhor faz com que tudo isso venha à nossa memória. É crendo nesse sacrifício que somos salvos. A ceia, ela serve para nos lembrar de tudo que Jesus sofreu por nós, seu sangue derramado, seu corpo espancado, perfurado, transpassado, mas nós não devemos nos esquecer de que foi também naquela cruz que Jesus venceu o pecado. Foi ali que a minha dívida, a sua dívida, a dívida que tínhamos para com Deus, foi paga de uma vez por todas, quando Jesus disse: está consumado, ou seja, quando ele disse: está pago. Eu gostaria de concluir esta meditação dizendo para você que é necessário sim que venhamos a refletir nesse sacrifício que foi feito e que você compreendesse de uma forma completa que sem esse sacrifício você e eu estaríamos perdidos e separados de Deus até hoje. É por isso, queridos, que a ceia do Senhor não é um funeral. É por isso que nós não podemos nos aproximar dos elementos que logo vamos estar aqui celebrando a ceia. Não podemos nos aproximar desses elementos entristecidos. É óbvio que nós lembramos da morte de Jesus. É óbvio que se você tem aí uma memória fotográfica, né? Ou você é bastante criativo, você pode até imaginar o que Jesus passou, o seu sofrimento. E é claro que isso entristece o nosso coração, mas devemos olhar para a ceia do Senhor, claro que com resignação, com contrição, com confissão, mas ela também é uma festa, ela também é um momento de podermos celebrar a vitória. E se Jesus conquistou a vitória, nós também somos mais do que vencedores por causa da vitória que Jesus conquistou naquela cruz. E foi naquela cruz que o Senhor Jesus derrotou o pecado. Foi naquele momento quando ele diz: está consumado, está pago. As nossas dívidas
foram pagas. Aquilo que nos escravizava, aquilo que poderia nos levar à perdição eterna, foi totalmente destruído pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando estivermos celebrando a ceia do Senhor daqui a pouco, reflita nesse tão grande amor que levou Jesus à cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Eu quero orar com você nesse momento, depois nós vamos cantar um hino ao Senhor. Deus amado, nosso coração se alegra quando nos lembramos do teu sacrifício, mesmo que seja um momento de contrição, de resignação, mesmo que traga ao nosso coração uma certa tristeza de sabermos que o Senhor sofreu e sofreu muito, mas sofreu no nosso lugar, para que hoje pudéssemos dizer que somos salvos. Glória a Deus, aleluia. Sabemos, ó Pai, que o derramamento de sangue de Jesus Cristo nos remiu de todo o pecado e a nossa dívida para com Deus foi paga. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Louvado seja aquele grande sacrifício que o Senhor fez por nós. E nós estamos alegres, nós podemos festejar nessa noite a vitória sobre o pecado. Esta vitória que é nossa, essa vitória que nos garante vida eterna. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Queridos, esse momento é um momento muito especial, momento em que vamos, como igreja, celebrar a ceia do Senhor. Espero que você esteja preparado aí na sua casa, já tenha separado os elementos, o pão e também
o suco de uva, para que todos nós possamos celebrar. Mas eu gostaria, antes de passar aos elementos e antes até mesmo de ler o trecho da palavra do Senhor, gostaria de lembrar você da importância de você estar em comunhão com o Senhor, da importância de você estar em comunhão com a Igreja de Cristo, da importância de você já ter passado pelas águas do batismo, da importância de você compreender exatamente o que a ceia do Senhor significa. Eu quero ler com você aqui o que Paulo escreveu em sua primeira carta no capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra de Deus nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não gostaria que você, nessa noite, deixasse de participar da ceia do Senhor. Eu gostaria que você orasse, pedisse para que o Senhor examinasse o teu coração, esquadrinhasse o teu coração. Se for necessário, meu querido, minha querida, peça perdão ao Senhor, mas não permita que você seja levado, seja até mesmo enganado a não participar da ceia do Senhor por um pecado que o Espírito Santo lembra você nessa hora. Esse é o momento. Se você compreende que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus derramou seu sangue, que seu corpo foi moído, foi espancado, foi machucado, e que aquele sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado e dar a você vida eterna, você está convidado a participar. Eu quero orar com você e eu gostaria que você também aí orasse onde você estiver. Deus amado, nesse momento, pedimos ao seu Santo Espírito que venha tocar o nosso coração, venha esquadrinhar o nosso coração, venha retirar do nosso coração tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Deus amado, traz à nossa memória, Senhor, coisas que não te agradam. E nós queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que nos perdoe, pedir ao Senhor que retire de nós o pecado que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor, para que nesse momento tão singular, nesse momento tão especial, nós possamos celebrar a Tua ceia, sabendo e tendo a consciência de que o Senhor derramou o seu sangue, de que o Senhor entregou a sua vida por nós. Então, ó Pai amado, que esse momento seja um momento de festa, mas também um momento de gratidão, porque o Senhor nos convida a participar da sua ceia. Louvamos o Teu nome e agradecemos em nome de Jesus. Nesse momento eu gostaria que você pegasse o pão que você já preparou aí na sua casa e que você lembrasse então do corpo de Cristo que foi maltratado. Naquela noite Jesus, ele reparte o pão com seus discípulos e ele diz a cada um deles para que eles se lembrem que aquele pão representa o seu corpo. Eu gostaria de convidar agora para que todos nós possamos comer juntos. Vamos fazer isso.
palavra de Deus nos diz que da mesma forma Jesus, ele pega aquele cálice com vinho, nós temos um cálice aqui com suco de uva, e ele distribui aos seus discípulos. E ele faz de uma forma muito clara com que cada um deles possa entender que aquele vinho estava representando o seu sangue que seria derramado na cruz do Calvário para o perdão dos pecados. Então, eu espero que agora você também pegue o seu cálice e você se lembre que este suco de uva, ele representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Vamos tomar todos juntos. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de participar da ceia do Senhor. Esta mesa pertence ao Senhor. Nós somos convidados pelo Senhor, porque um dia nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor se entregou por nós, que o Senhor entregou a sua própria vida para nos salvar. Então, ó Pai, aceita a gratidão do nosso coração, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Espero que você tenha adorado ao Senhor, louvado ao Senhor. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e que nesta semana você continue mantendo o seu relacionamento com o Senhor, a comunhão com o Senhor, através da leitura da sua palavra, através do seu momento de oração. É muito importante, meus queridos, que nesse momento de isolamento, de distanciamento social, nós, as famílias, possamos cultivar comunhão entre nós, possamos cultivar um ambiente saudável, um ambiente de amor, um ambiente de harmonia. E eu peço a Deus que abençoe você durante esta semana e que você possa ter muitas vitórias em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe.